Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo vos aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Nós vamos começar a partir de hoje uma série de sermões e de reflexões baseados no livro do pastor Rick Warren, Juntos Somos Melhores. Nós já fizemos uma série de estudos há alguns anos, há uns 4 anos talvez. Nós fizemos uma série de estudos baseado nesse livro e agora nós vamos caminhar aí esses próximos encontros que teremos esse ano, pensando e refletindo e ministrando a palavra de Deus, considerando esses pontos de reflexão que o pastor Rick Warren nos desafia no seu livro importantíssimo, um livro muito bom, na minha opinião, o melhor dele, Juntos Somos Melhores. E hoje eu queria pensar com os irmãos o tema demonstrando aceitação. O texto que nós acabamos de ler diz uma coisa muito forte. O apóstolo Paulo está no contexto em que havia disputas e alguns se achavam mais fortes, outros eram mais frágeis, mais fracos. E a orientação do apóstolo Paulo é a seguinte: olha, você se acha mais forte ou você está se sentindo mais forte? Aceite o mais fraco, acolha o mais fraco, acolha o mais frágil. E olha o que o versículo está dizendo, olha, portanto, aceitem-se uns aos outros, mas há uma forma como nós devemos aceitar uns aos outros, da mesma forma que Cristo te aceitou. Isso é fundamental para a gente perceber qual é o nível de aceitação que a palavra nos convida na relação comunitária, nas relações pessoais. Nosso nível, nosso modelo, nosso desafio é que nós devemos aceitar as pessoas da mesma forma que Cristo nos aceitou. E você que tem uma experiência pessoal com Jesus de Nazaré, você sabe muito bem a importância que é isso. Sabe, eu não sei você, mas isso para mim é algo muito extraordinário, porque eu paro e penso, olha, eu sou aceito por Deus. Sabe, nós temos uma expressão evangélica muito forte, que é assim, aceitar a Jesus, não é assim que a gente fala? Eu aceitei a Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Olha, você precisa aceitar a Jesus como o seu Salvador e seu Senhor. Mas, na verdade, aceitar a Jesus é aceitar a aceitação. Fé em Cristo é aceitar que nós somos aceitos por Deus. Porque, sabe, nós somos tão complexos, nós somos tão estranhos muitas vezes, nós temos ambiguidades, nós temos situações dentro de nós que são difíceis. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos aceitar. Mas a palavra está dizendo, ei, vocês são aceitos por Deus. Vocês são aceitos por Jesus Cristo. Você, exatamente você, com a sua história, com as suas circunstâncias, com os seus processos, Cristo aceitou você. Isso é maravilhoso, porque isso faz a gente andar de cabeça erguida. Eu não preciso me preocupar em fazer um esforço muito grande para que Jesus me aceite. Eu não preciso me preocupar em impressionar a Cristo. Eu não preciso me preocupar em colocar uma máscara, fingir ser quem eu não sou para que Jesus me aceite. Eu sou aceito. Você é aceito e aceita por Deus. Jesus faz questão da sua companhia. Eu sou aceito. Meu irmão e minha irmã, nos seus piores momentos, Deus te aceita. Meu irmão e minha irmã, no seu momento e naquele momento em que aparece o pior de você, Deus te aceita. Não porque Ele queira que você continue no pior momento e com as piores coisas, mas porque a priori, antes de qualquer coisa, Ele ama você. Ele diz, eu quero você perto. Quero que você caminhe comigo. E a partir daqui a gente vai fazer uma obra na sua vida. Mas antes de qualquer coisa, você é meu, eu quero você perto. Eu quero partilhar a minha vida, eu quero partilhar de mim mesmo com você. Assim é o Evangelho. E que coisa triste é que nós, às vezes, ouvimos um discurso que não tenha nada a ver com o Evangelho de Jesus. Recentemente, eu e o pastor Israel estávamos conversando com um jovem que estava trazendo essas questões. Olha, mas eu não sei bem se Deus me aceita porque eu não estou tão forte assim na fé e etc e tal. Não, meu filho não entendeu nada. Não, você já é aceito.
em Cristo você é aceito. Agora, a grande questão é, o que está posto como desafio para mim e para você é: aceite o seu irmão da mesma forma que Cristo aceita você. Esse é o padrão. Este é o padrão do Evangelho. Aceite o outro com todas as complexidades, mas aceite aquela pessoa, acolha, admita a possibilidade desse outro ser existir em liberdade e em diversidade próximo a você. Acolha, traga para perto. Aceite. Uma das marcas mais extraordinárias para que uma igreja prospere na fé e na caminhada de Jesus e no testemunho do Evangelho é a aceitação mútua dos seus membros. Nós precisamos ter este princípio espiritual. Cristo me aceitou. Olha aí o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Percebe a dimensão disso? O que esse texto está dizendo é assim: olha, não é que Cristo primeiro esperou você ficar certinho, seu comportamento ser perfeito, sua vida ser aceitável, admirável, respeitável, para que depois ele te aceitasse. Não. Cristo demonstra o seu amor por nós. Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, nos acolheu quando nós ainda estávamos nos nossos pecados. A parábola do filho pródigo é bonita porque tem uma coisa assim interessante que diz que a aceitação vem antes do arrependimento. A aceitação vem antes do arrependimento. Há uma disposição do pai de acolher o filho, independente do que ele vai dizer. Há uma disposição do pai em acolher. Assim são os filhos do pai. Assim são os seguidores de Jesus. Porque há uma disposição de Jesus em me acolher. Porque crer em a Jesus significa aceitar que eu sou aceito. É que eu também devo tratar as pessoas com essa disposição de aceitação. As pessoas ao meu redor, as pessoas com quem eu convivo, precisam perceber em mim um espírito, uma disposição, uma boa vontade em acolhê-los, em aceitá-los, em reconhecê-los plenamente em sua humanidade. Isso é bonito. Isso é profundo. E isso é viver o que há de mais belo no Evangelho de Jesus. Acolhimento e aceitação. Sabe o que acontece? Que a aceitação de Jesus, ele não desconsidera, não fecha os olhos para o pecado. Mas só que antes de qualquer coisa, o Senhor Jesus reconhece que nós somos obra de arte criada por Deus. Cada um de nós é único, moldado como filho de Deus. Cada pessoa é obra de arte do Senhor. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, verso 10. Primeira parte diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão. Tem algumas traduções que traz criatura, mas eu gosto dessa expressão feitura. Porque dá a ideia mesmo de uma obra de arte, de um artesão que vai fazendo, vai tecendo. Cada pessoa é obra de arte de Deus. E nós precisamos reconhecer esse toque sagrado. Cada ser humano, independente das suas circunstâncias, é portador da dignidade da imagem de Deus. Cada ser humano é portador da imagem de Deus e tem dignidade sagrada. Por isso que Jesus está dizendo: olha, primeiro eu aceito, depois a gente conversa. E assim devem ser as nossas relações, inclusive na comunidade. Olha, aqui na comunidade, se tem um lugar que as pessoas podem e devem se sentir aceitas, celebradas e acolhidas, é a igreja.
Qualquer experiência comunitária que nós criarmos, que não houver essa disposição e esse espírito de aceitação, conforme nos ensina a palavra e o Evangelho, não está percebendo a beleza do Evangelho e a beleza do acolhimento que Jesus tem por nós. E olha, deixa eu te dizer uma outra coisa muito importante. Esse outro aqui que nós devemos aceitar inclui o não cristão. Porque a gente vai pensando assim, tá bom, os irmãos eu entendi, a gente aceita. Mas isso vale até para aquele que ainda não é cristão. Aquele que não é cristão precisa ser aceito por nós. Sabe por quê? Porque às vezes há certa resistência, uma certa rejeição que nós demonstramos às vezes para o outro, pelo aquele que está fora da igreja, é baseado em medo, preconceito e negação da diversidade. A nossa dificuldade de aceitação é baseada em medo, preconceito e negação da diversidade. E a palavra vai dizer que a graça de Deus ela é multiforme, ela é diversa, cada ser humano é único. E isso é belo. A beleza está justamente nessa diversidade. E o desafio do Evangelho e da comunidade da fé é experimentar unidade na diversidade. Nós não queremos uniformidade. Gente que está com o mesmo jeito, o mesmo uniforme, o mesmo padrãozinho. Não! Nós não somos máquinas de produzir robôs em série. Nós precisamos celebrar, acolher e aceitar a individualidade, a pessoalidade, a diversidade. Sabe? Esse é o convite do Evangelho. E a gente precisa perceber que, geralmente, a nossa recusa é baseada em medo, preconceito e negação da diversidade. Isso não vale apenas para a igreja, não. A gente está falando aqui em geral. Porque, em geral, o que a gente quer é que as pessoas se pareçam conosco. E o medo está justamente em que quando eu me relaciono e aceito na convivência, no trato humano e na partilha da vida com o outro e a outra que é diferente de mim, esse outro e outra pode me expor. Eu tenho medo de ser visto. Na verdade, quando eu começo a colocar barreiras para aceitar o outro, aquilo é uma redoma em que eu quero me esconder. Porque o outro é espelho para mim. E o outro me convida a me refazer sempre. O outro me desafia a perceber nuances da vida que eu não estou acostumado a ver a partir do meu lugar. Isso é belo. Isso nos faz crescer. Então perceba, a não aceitação é baseado em medo ou preconceito. Preconceito. Sabe? Às vezes a gente deixa de acolher alguém na nossa experiência comunitária por preconceitos pequenos, vis. Ah, mas fulano fala alto, mas fulano o cabelo é assim, mas a roupa de fulano é assado, mas fulano gosta da música tal, mas fulano faz assim, fulano... Não pode. Gente, a palavra está dizendo, acolham-se e aceitem-se como Cristo te aceitou. E quando foi que Cristo nos aceitou? Até quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados. Sim, é verdade que eu tenho alguns gostos pessoais, eu tenho uma forma de perceber a realidade que pode ser diferente da outra pessoa aqui na comunidade da fé ou do outro lá fora. Mas isso não impede, não deve impedir de nós nos aceitarmos mutuamente. O Evangelho está nos ensinando isso o tempo inteiro. E esse é a grande novidade do Evangelho, da igreja. Porque naquele mundo antigo, as pessoas se cercavam das suas próprias particularidades, faziam suas panelinhas. E a igreja é justamente o mistério de Deus que está dizendo, olha, aqui tem que caber todo mundo. E aqui as pessoas se amam, se aceitam, se toleram, se acolhem, se celebram e aprendem uns com os outros. Isso foi extraordinário porque não era comum ali naquele tempo ver aquela mistura. Na igreja cabia todo mundo, homem, mulher, escravos, livres, gentios, judeus, todo mundo. Dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, ou os que haviam de se salvar. A consciência que a igreja primitiva tinha era, todos que chegarem a nós, é o Senhor que acrescentou. E nós acolhemos, e nós aceitamos.
Nós precisamos, inclusive, ter a grandeza espiritual de aceitar o outro, mesmo quando eles estão em posturas mais frágeis ou fracas, como disse o apóstolo Paulo. Algumas pessoas têm determinados comportamentos que talvez não nos agrade, mas aí a gente coloca uma rejeição e uma barreira, e sem perceber que o outro, muitas vezes, está precisando, clamando desesperadamente por aceitação. Sabe, a gente é rápido em julgar, fulano é assim, e diz, não quero perto. O Evangelho está nos convidando a dizer, ei, fulano é assim? Você acha que assim não é o melhor jeito de ser gente? Chama para perto. Talvez fulano esteja precisando justamente de gente que queira acolhê-lo e aceitá-lo, para que essa experiência sincera e genuína da aceitação comece a gerar um movimento de transformação. E você sabe, a aceitação sincera se percebe no olhar. Sabe, a aceitação sincera se percebe na forma com que a gente toca, na forma com que a gente fala, na feição. Porque às vezes a gente diz assim, não, nós te amamos em nome de Jesus, a igreja acolhe todo mundo em nome de Jesus, mas a forma do nosso rosto, o tom da nossa voz, os movimentos da nossa boca, se tosse ou se não tosse, demonstra algumas coisas. Eu achei interessante uma experiência, uma situação em que uma pessoa precisou de um auxílio jurídico e eu disse, eu conheço alguém que pode te ajudar. Aí quando a advogada aparece com o cabelo azul, eu percebi, olha assim de cima a baixo, e disse, gente, essa pessoa tem cabelo azul. E daí que o cabelo dela é azul, verde, amarelo, rosa, não interessa. E depois que viu a competência, a disposição, e a humanidade, a dignidade, o amor, e o trato, e o respeito, e a vontade de abençoar e de servir, disse, eu não quero outra. Mas a gente primeiro para, ai meu Deus, cabelo azul. Ai meu Deus, cabelo azul. Gente, isso é pequeno. Mas não tem problema, esse é um exemplo, mas eu também faço, você também faz. Nós, às vezes, não percebemos que o preconceito nos afasta quando o Evangelho quer nos aproximar. O Evangelho quer nos aproximar. O Evangelho quer que nós nos aceitemos. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo te aceitou. Esse é o padrão. Quando você olhar e dizer assim, poxa, essa pessoa é assim meio mais ou menos. Você olha para você mesmo e diz assim, você também é mais ou menos, mas Jesus te aceitou. Quando você olha, essa pessoa é difícil. Eu também sou difícil. Mas Jesus me aceitou, Jesus me amou, Jesus me acolheu. E a convivência com Jesus está transformando a minha vida. Olha só, Jesus não temia ser amigo dos chamados pecadores. Olha aí, o que é que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19. Mateus 11, 19. Veio então o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês disseram, este é comilão e beberrão e amigo dos pecadores. Você está entendendo? Que o nosso discurso de preconceito cai por terra. Quando a gente olha para Jesus, o próprio Jesus está dizendo, sabe como é que eu era conhecido? Sabe como é que eu sou conhecido entre vocês? Eu sou alguém que sou conhecido por gostar de festa, onde tiver uma boa comida, uma boa bebida e uma boa companhia. Boa companhia significa bom papo, boa risada, eu estou dentro. Mesmo que essas pessoas sejam consideradas pecadores, desviadas, fora dos padrões. Era assim que Jesus era conhecido. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. E você percebe que às vezes nosso discurso é justamente de ter medo de aproximar. Olha, uma linguagem terrível que, graças a Deus, eu espero, se a gente ainda não eliminou totalmente, a partir de hoje estará eliminada. Terapia agora de choque. Nunca mais diga assim, não me misturo com o ímpio. Que coisa horrível. Que coisa anti-evangélica. Que coisa totalmente contrária ao Espírito de Jesus. Nós precisamos ser gente boa. Gente boa, sabe? A palavra de Deus diz que os crentes caíam na graça do povo. Crente, seguidor de Jesus, é gente boa. É gente boa, é gente agradável, é gente que as pessoas gostam de estar perto porque se sentem aceitas e acolhidas. Jesus, ele não tinha medo de se envolver com as pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus não focalizava o pecado, Jesus focalizava a pessoa. O que é que a gente faz?
A gente coloca uma lupa naquela característica que a gente julga inadequada e esquece de enxergar o ser humano. Assim, às vezes, quais são os nossos problemas, às vezes, na igreja? Por que às vezes, a igreja não aprofunda a sua caminhada? E quando eu estou falando na igreja aqui, não estou falando exatamente esta igreja. Mas também não sou ingênuo de achar que entre nós não aconteça assim. Porque, inclusive, a palavra precisa ser palavra para mim e para você. Não posso ficar achando, essa palavra só sai para a igreja de A, B e C, não sai para a gente. O evangelho tem que nos desafiar todo dia. Por que às vezes, a gente não cresce no nosso testemunho comunitário? Porque a gente não se aceita. Fulano fala daquele jeito. Como é que fulano usa aquela roupa? Por que fulano faz o cabelo daquele jeito? Por que fulano tem aquele corpo? Por que fulano fala daquele jeito? Para! Em nome de Jesus Cristo, isto não tem parte com Jesus de Nazaré. Aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. Eu recebi uma notícia assustadora que eu acho que tinha que bater a polícia lá e prender, de uma igreja aqui na Cidade Baixa que o pastor proibiu as mulheres negras de usar cabelo black. Proibiu. O nome disso é racismo, crime, além de pecado, além de negação da diversidade da graça de Deus, além de não perceber que essas pessoas e os seus cabelos são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Racismo, crime, intolerância, espírito anticristão e colonização, domínio do corpo do outro, sabe? É um absurdo. É um absurdo. Isso não pode haver na comunidade de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, algumas pessoas, inclusive aquelas pessoas que aparentemente são totalmente aversas à igreja, totalmente ou supostamente aversas ao evangelho, aversas a Cristo, na verdade elas estão desejando ser acolhidas e aceitas. Estou fazendo um negócio errado de novo, né? Já vi que vocês estão... Pronto. As pessoas estão querendo ser aceitas. Eu já falei aqui para os irmãos, não tem alguma coisa que me deixe mais triste quando alguém diz assim, ei, você nem parece que é crente, você é gente boa. Que coisa horrível de ouvir. Né? Estava num grupo de umas pessoas assim na faculdade que tem fé diferente da nossa, tem opiniões diferentes da nossa e tudo mais. E a gente estava se dando tão bem assim, estava tudo tão natural. E aí alguém olhou assim, um tocou no outro, aí eu percebi e fez, não podia ser todo cristão assim? Que tristeza, gente. Que tristeza. Porque, olha, quem está cheio de Jesus Cristo, quem está pleno do amor de Deus, só irradia amor. Quem está tomado da consciência de que, embora fôssemos miseráveis pecadores, a graça de Deus nos alcançou, só pode oferecer graça. Quem se viu no espelho da graça e disse, ai de mim que sou pecador, mas ouvi o Pai dizer, você é o meu filho amado, eu te aceito. Não tem outra experiência a não ser olhar para o outro, dizendo, apesar de nós sermos tão complicados, você tem valor, você tem dignidade, você merece ser respeitado por quem você é. Não importa se a sua opinião é diferente da minha, se a sua experiência religiosa é diferente da minha, se o seu time de futebol é diferente do meu, se sua orientação sexual é diferente da minha, não importa. Você é um ser humano. E eu aceito você. Porque Cristo me aceitou. Sabe, uma igreja só prospera. E às vezes a nossa oração, certamente a sua oração é, Senhor, faz prosperar essa obra. Senhor, prospera essa igreja. Senhor, faz crescer essa obra. E o Senhor está dizendo, olha, comecem aceitando-se internamente. Se aceitem. Não permitam discursos, conversas, ressentimentos que minem a comunhão. Não cabe. Não permitam. Aceitem-se. Celebrem as coisas boas. E vou te dizer uma coisa, viu? Quando a gente vai vivendo uma experiência de amor, a gente vai potencializando as coisas boas e minimizando as ruins. Ah, mas você já viu irmão fulano assim? Rapaz, mas fulano é uma benção.
Mas fulano é assim. Mas você já observou aquela outra situação? A gente vai fortalecendo o espírito de aceitação, porque o espírito de aceitação é o espírito de Jesus de Nazaré. Uma igreja só vai prosperar, só vai prevalecer se os seus membros se aceitarem mutuamente. Por fim, é o que diz aí o final do versículo. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo o aceitou. Qual é a finalidade disso? A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não há experiência de adoração e glorificação sincera a Deus que não inclua o outro. O Santo Agostinho disse que a única resposta possível à graça de Deus é a glorificação. E o apóstolo Paulo está dizendo a única experiência de glorificação a Deus possível é quando há um espírito de aceitação e acolhimento. Sabe por quê? Porque o apóstolo João diz assim, se você não ama o outro, a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Sabe onde é que eu amo a Deus? No outro. Sabe onde é que eu glorifico a Deus? Nesse espírito que espalha a graça. Isso é glória para o nome do nosso Deus. É assim. A gente está querendo viver, e todo cristão, aliás, a confissão de fé antiga da igreja é que a igreja existe para a glorificação do nome de Deus. E o apóstolo está dizendo, acolham-se uns aos outros para que vocês glorifiquem a Deus. Sem aceitação não há acolhimento. Sem aceitação não há adoração. Sem aceitação não há seguimento de Jesus de Nazaré. O Pai só se sente adorado, glorificado, incluído de fato nas nossas vidas, se o outro, a outra, por mais diferente de mim que seja, também puder ser acolhido e aceito na minha vida. Por isso que a palavra de hoje é demonstrando aceitação. Por isso que isso precisa ser uma disciplina espiritual. É por isso que a gente retomou essa série, porque a gente tem entendido que esse é o sopro do Espírito, essa é a direção de Deus para o nosso ministério. Fortaleçam a comunhão. Fortaleçam a aceitação. Porque é assim que Cristo fez com você. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje é: demonstre aceitação. Trabalhe isso. Trabalhe isso. Admita que todos nós somos preconceituosos de alguma forma? Sim. Mas pega isso e lança na luz do Evangelho da Graça, de Jesus. Me ensina a agir diferente. Eu quero demonstrar aceitação, porque isso é uma disciplina espiritual. Sabe, aceitar o outro tem a ver com humanidade e educação. Mas para o discípulo de Jesus é mais do que isso. Tem a ver com a disciplina espiritual. Quem quer viver para a glória de Deus precisa ter um coração e uma alma e uma mente que aceita e que acolhe. E a igreja de Jesus, o espaço comunitário, tem de ser o espaço em que as pessoas se sentem aceitas e acolhidas, não importa quem sejam, pela graça de Deus. E enquanto vamos caminhando, a graça de Deus vai nos transformando dia após dia. E nós vamos sendo cada vez melhores. E nós vamos ficando parecidos com Jesus. Juntos somos melhores. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra prospere em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.